não vou poder usar ele. Eu Por não quê? paguei mais. Eu corto o meu real. Boa noite, Everton. Everton, tá me escutando? Everton, me escuta? Oi. Oi, uma pergunta. Tu tá por turno? Como é que tá os teus horários? Eu tô no turno, agora vou começar na. Eu tenho feito hora, né? Mas agora amanhã eu vou folgar. Aí no sábado eu já começo às 3 da tarde e vai até às 9 da noite. Tá. Então, toda semana, até que dia? Ah, eu não sei até quando vai ficar. Sei lá, ali eles são meio loucos, eles fazem uns horários que, tipo, eles trocam. Às vezes tá no A, quando vê já tá no C, eles fazem meio que um rodízio. Eu não sei se vai ser uma semana, se vai ser duas, como vai ser, entendeu? Tá. Não, é porque assim, ó. Eu preciso de alguma coisa que comprove que tu tá no turno. Claro, não, eu peço um papel para eles me dão, eu acho, né? Ali no caso com o gestor, com o encarregado ali. É, só um documento, sabe por que eu tô te dizendo isso? Porque hoje eu tava fazendo um apanhado das presenças, né? Aham, E aí tu já tem 3 faltas. aham. E é o máximo que pode ter. E pode ser. Tá, não, mas sabe que eu tava pensando, senhor, tipo assim, ó, que eu vou pegar as três, né? E aí, o que eu vou fazer? Vou assistir aula lá no trabalho, eu vou pegar e fazer meu intervalo, que eu posso fazer o meu intervalo, no caso, que tem direito a uma hora, né? A hora que eu quiser, eu vou pegar e vou ver se eu faço das 7 às 8, Tá, não, entendeu? mas não tem problema tu justificando, tá? Não tem problema a questão da presença. Aí tu pode assistir a aula em outro horário, Claro. que ela é Não, tá gravada bem, pelo YouTube, né? claro. Não, tá bem, valeu. Eu consigo sim lá o papel, já mando pra ir pra escola. Tá, não, pode mandar direto para mim, porque senão às vezes demora a chegar em mim, chega na escola, até chegar, não tem Tá, problema, tá bem. tá? Boa Tá. noite, pessoal que Amanhã tá ou sábado eu já chegando. mando já. Tá, tranquilo. Falou. Restante do pessoal que entrou, uma boa noite. Boa noite, professor.
falando. Boa noite, então, pessoal. Chegamos Boa noite. às 7h10, que geralmente é o horário limite que eu espero quando a gente tem pouca gente na sala. Então, eu vou começando. Primeiro, alguns avisos. Ontem a escola entrou em contato comigo, tá? Para ver a minha disponibilidade de dar a disciplina de medidas elétricas para vocês. E aí, essa disciplina de medidas elétricas vai ser a que vai encerrar um módulo de vocês. Então, só para vocês ficarem cientes, vocês vão ter a disciplina de automação comigo até o dia 14, tá?
Aí, no dia 17, vocês começam a disciplina de transformadores. Não tenho certeza, mas deve ser com a Maíra. E ficam nessa disciplina até o dia 28. Dia 31, vocês retornam até aula comigo para ter disciplina de medidas elétricas, que vai ser a última do segundo módulo, tá? E essa disciplina são 15 aulas, ela vai até o dia 18 de setembro. Então, o segundo módulo de vocês do curso acaba dia 18 de setembro. Tá? Só para vocês ficarem cientes, que às vezes vocês perguntam, até quando vai o módulo? A gente ainda está no segundo, quando é que a gente começa o próximo módulo? Então, o segundo módulo de vocês encerra comigo dia 18 de setembro. Certo? Deixa eu aceitar o calendário. E essa matéria vai até quando, Alice, a atual? A atual de automação vai até o dia 14. Boa noite. Boa noite, Cris. Tu não estava ontem, né, Luiz? Não. A princípio, essa disciplina de automação, ela iria até dia 13, tá? Mas eu conversei com a escola e pedi um dia a mais para fazer os trabalhos para aqueles que não conseguirem, porventura, fazer no dia. A gente já teve o caso do colega que não conseguiu fazer o trabalho. O mesmo pode acontecer no dia da prova. E se, porventura, alguém não atingir a média, essa aula do dia 14 vai ser utilizada para fazer uma recuperação também, porque antes a gente não tinha uma data para isso, porque como tinha encurtado o número de aulas de automação, eu não tinha conseguido encaixar na disciplina. Mas aí eles me liberaram esse um dia, então em vez de acabar dia 13, vai acabar dia 14, com essa possibilidade de fazer uma recuperação. É sexta que vem, então. Isso? Isso, sexta que vem. Tá. É sexta que vem. Sexta que vem encerra a automação, e aí depois vocês vão ter transformadores, acho que com a Maíra, e o módulo vai encerrar comigo, começa dia 31 e acaba dia 18 de setembro. Então, 18 de setembro é a data, pouco mais de um mês, para acabar o segundo módulo de vocês do curso. Aí vai faltar um só. Que o segundo módulo é o maior, tá? É o que tem mais disciplinas. Eu estava dando uma olhada hoje no plano de curso de vocês, porque tive que me atualizar em algumas questões por causa dessa nova disciplina que eu vou ministrar. E eu verifiquei isso. O módulo 2 é o maior no sentido do número de disciplinas. Então, quando vocês terminarem, vocês já vão ter mais de 66% do curso concluído. Tá? Então, só para ficarem cientes nesse sentido, foi até bom, porque hoje eu passei dando uma olhada na ementa e nas questões que eu ia ter que dar para medidas elétricas, e algumas das questões eu ia trazer aqui em automação, tá? Então, eu acabei retirando das aulas algumas definições, algumas questões de alguns instrumentos, porque essas questões vão ser vistas em medidas elétricas, até para não ficar repetitivo. Então, acabei diminuindo o conteúdo das aulas, as nossas aulas ficaram menores por causa disso, porque como eu não sabia, não tinha conhecimento, não era uma disciplina que eu ministrava, eu não sabia disso, e aí como eu comecei a estudar ela hoje, para saber o que eu teria que dar para vocês, olhei a ementa dessa disciplina, verifiquei que tinha algumas questões semelhantes à disciplina de automação 1, e aí como lá eu vou ter mais tempo, lá eu vou ter 15 aulas, eu optei por deixar por lá, achei que se encaixava melhor lá, e reduzi um pouco das aulas de automação. Porque senão ficam vendo 2 vezes a mesma coisa, fica chato, né? Até porque vai ser em seguida, menos de 15 dias vocês já vão estar
começando a ver essas questões de novo. Aqui eu acho, quem está na aula só o Everton, mas eu já conversei com ele. Nós temos outros 2 colegas com a questão de presença, tá? Eu fiz hoje um levantamento, eu estava vendo umas questões da turma de vocês, e eu estou preocupada com 2 colegas, então eu peço que vocês avisem, peçam para eles me chamar. O Everton eu já conversei, o outro é o Francisco, mas o caso dele não é tão grave em relação às presenças, ainda é recuperável, mas o do Nicolas eu preciso que ele entre em contato comigo, então eu peço que vocês avisem ele, por favor. Não sei se alguém sabe se ele está trabalhando no turno da noite, como é que está a situação dele, mas como ele não me passou nada, eu não sei a respeito. E aí, como eu sempre faço esse acompanhamento das presenças de vocês, eu peço que avisem, tá? O restante está tranquilo em relação a isso, certo? E, professor, o Nicolas, eu tinha conversado com ele estava na noite. Não sei se ainda está. Tá? Se tu puderes falar com ele, se ele realmente estiver ainda na noite, se ele puder entrar em contato comigo e tá me mandando esse documento, tá? Comprovando, porque realmente ele não entrou em contato, então eu não tenho como saber quando a pessoa está no turno da noite ou não, né? Tá ok, eu passo para ele. Tá, obrigada. Dados os avisos, a gente vai para a aula de hoje. Então, hoje a gente vai ver a questão, basicamente, de alguns conceitos básicos de alguns instrumentos, mas focando nas classes de instrumentos. Então, como eu disse, a aula de hoje é um exemplo. Algumas classes de instrumentos eu não vou focar aqui, pelo fato de que eu vou focar na disciplina de medidas elétricas. Então, eu retirei alguns slides da aula de hoje, focando só em instrumentos mais da área de automação mesmo, instrumentos que nós não vamos ver lá na outra disciplina. Tá? Então, a ideia é que essas classes de instrumentos, elas surgiram a partir de composições, de arranjos, tá? De instrumentos tanto de medição quanto de controle. Então, por esse motivo, ela se encaixa tanto na disciplina de automação quanto na disciplina de medidas elétricas. Tá? E a ideia é que eles são classificados de acordo com a função que eles desempenham. Então, um determinado instrumento, se ele é responsável por realizar a medição de uma variável, ele vai ser classificado como um sensor, porque o sensor ele tem essa finalidade, tá? Então, um outro dispositivo que é responsável por agir no meu sistema com a abertura ou fechamento de uma válvula, ele vai se encaixar na classe dos atuadores, porque ele é o responsável por modificar a variável do meu sistema propriamente dito. Então, esses instrumentos, eles podem estar localizados tanto no campo como num painel, numa sala de controle. Tá? A gente viu essa questão de quando eles estão instalados no campo, quando eles estão instalados no painel, tá? E aí a gente vai definir, então, esses instrumentos. O primeiro deles, ele pode ser de qualquer tipo, então eu não estou dizendo aqui que ele é algum instrumento específico ou relacionado a alguma variável específica, mas a ideia do instrumento cego, que a gente chama, tá, é que a gente não vai ter indicação visível do valor da minha variável. Deixa eu pegar o computador aqui. Então, a ideia, por exemplo, aqui nesse instrumento,
eu tenho a indicação da variável aqui e a indicação da variável aqui. Então, quando eu falar de um instrumento cego, eu não vou ter isso, tá? Então, eu não vou ter nem essa parte, deixa eu botar colorido, nem essa parte desse instrumento, onde eu tenho a visibilidade, e nem aqui. Eu fico só com essa parte onde eu não tenho indicação visível do valor da variável, tá? Então, vamos supor, ele pode estar ali atuando naquele processo, fazendo a medição daquele processo, mas ele não me mostra qual é aquele valor naquele local, tá? Isso é comum, tá? Em sensores, porque nem sempre a variável que eu estou medindo é a que realmente eu vou utilizar, eu preciso fazer uma transformação nela, uma conversão, ou não é do meu interesse, porque o instrumento ele nem é tão acessível, então para que eu vou ter uma indicação ali se não é algo que seja corriqueiro, que os trabalhadores passem ali diariamente, né? Então, não teria por que investir num instrumento que tivesse um visor, por exemplo, tá? Aí a gente tem uma série de instrumentos, a gente destaca principalmente os transmissores, porque eu vou definir eles depois, mas a ideia básica do transmissor é pegar a informação que está sendo medida e enviar ela, transmitir ela, como o próprio nome já refere, transmitir essa informação para instrumentos a longa distância. Então, pensando numa malha de controle, por exemplo, eu teria um sensor, esse sensor estaria ligado no meu transmissor e o transmissor estaria enviando essa informação para o controlador, por exemplo. Então, por que isso? Porque o sensor ele não consegue se conectar diretamente com o controlador, porque eles estão muito distantes, mas eu preciso fazer o envio dessa informação, então eu faço uso desse instrumento. Mas como ele só tem a finalidade de enviar a informação de um lado para o outro, eu não preciso ter um visor ali, porque o intuito dele não é mostrar o valor. E aí, geralmente, eles são instrumentos chamados de instrumentos cegos. E aí ele pode ser de qualquer variável, seja transmissor de vazão, pressão, nível, temperatura, ou qualquer outra variável associada ao meu sistema, tá? Então, essa é a definição do primeiro instrumento. Então, ele pode, como eu disse, ele não é um instrumento que nem a gente vai definir depois, o controlador, o sensor, que já são instrumentos mais específicos, né? O instrumento cego, não, ele pode ser qualquer um desses, desde que ele não tenha indicação no local, tá? Por outro lado, se eu tenho aqueles instrumentos que não têm a informação visível ali, né? Eles não têm aquela painel de identificação, eu tenho aqueles que têm, que são chamados de instrumentos indicadores. Aí vocês vão lembrar que a gente, em várias oportunidades, a gente colocou a identificação de um instrumento, quando a gente estava trabalhando com o diagrama PID, como controlador e indicador de temperatura, indicador de vazão. Então, esse indicador é esse instrumento aqui, faz parte de uma das classes de instrumento. É aquele dispositivo que ele não tem uma função que vai interferir no nosso sistema. Ele está ali só para indicar o valor de uma determinada variável. Então, ele pode ser qualquer também. Então, ele pode ser aqueles mesmos transmissores que eu citei no slide anterior, mas agora com identificação, tá? Então, também ele não é específico para um sensor, ou só um atuador, ou só um controlador, não. Ele pode ser qualquer um desses instrumentos, desde que eu tenha essa indicação
no local. Quando que ele é utilizado e por quê? Às vezes eu tenho, como eu citei o exemplo anterior, eu tenho que ter, por exemplo, um instrumento indicador no meio do caminho, porque o meu sensor ele está num lugar que não é tão fácil de se chegar, mas eu preciso saber a informação dele. Então, o que eu faço? Eu coloco esse indicador num local que seja mais acessível, para eu poder ficar monitorando essa informação sem ter que estar me deslocando a um lugar de maior dificuldade de acesso. Tá? Então, essa é uma das opções. Tá? Então, ou às vezes o sensor ele está dentro de um tanque e aí eu não consigo visualizar ali no próprio sensor, então eu preciso fazer uso desse instrumento indicador para estar vendo essa variável. Tá? Os instrumentos registradores, eles têm a finalidade, o próprio nome já nos refere a isso, que é de registrar as informações da variável que eu estou medindo. Então, fazer o monitoramento dessa variável, esses instrumentos registradores, eles avançaram muito ao longo do tempo em questão de processamento, de memória, de informações que eles conseguem nos retornar. Então, a partir de um instrumento registrador, eu consigo ver gráficos, tá, em tempo real. E aí eu tenho aquele sistema que eu sei que ele está com um problema, mas eu não sei qual é, não consigo fazer identificação. Eu conecto um dispositivo registrador ali, eu vou fazer esse acompanhamento dessa variável. E ali eu vou conseguir ver que variável oscila, em que momento ela oscila. E aí torna muito mais fácil o processo de encontrar a solução para o meu problema, porque eu consigo um acompanhamento. Então, eu sei que eu sempre tenho que ter uma oscilação positiva, por exemplo. Em determinado momento, eu tenho uma oscilação negativa. Bom, então eu sei que naquele momento aconteceu alguma coisa que não deveria ter acontecido. E aí eu vou investigar o que é. Mas se eu não tiver um dispositivo que faça esse registro e que consiga me retornar essas informações, eu não consigo ter esse feedback, né? Então, é importante nesse sentido. Um pouco do que é um registrador foi o que eu falei da questão do osciloscópio, quando eu trouxe ele, mas o registro desse instrumento ele é muito melhor, ele tem um processamento muito melhor e aí, consequentemente, nos dá uma série de outras vantagens. Tá? Uma questão importante é que o controlador ele pode ser um dispositivo registrador pelo fato de que ele armazena as informações e consegue me retornar essas informações em tempo real, por exemplo, numa tela de um sistema supervisório, num sistema SCADA. Ali eu consigo, por exemplo, ter gráficos para acompanhar o funcionamento em tempo real de todas as variáveis que eu quiser do meu sistema, desde que, claro, elas estejam associadas ao meu sistema de automação. Então, tem essa questão de um controlador poder ser... Antes ele não podia, tá? Porque os controladores eles vinham com pouco processamento. Então, acabou que com o avanço se sentiu essa necessidade e se acoplou essas questões a esses instrumentos. O próximo é o elemento primário, que a gente chama, ou sensor, tá? Por que elemento primário? Porque ele é o primeiro de uma malha de controle, porque a malha de controle só funciona a partir dele, então só funciona a partir do processo que ele realiza, que é o processo de medição. Como eu disse, ele tem um papel fundamental, porque sem ele
não tem automação e nem tem nenhum processo semi-automatizado e até processo manual, porque todos os processos envolvem em algum momento a questão da medição. Medir a variável de interesse, a variável que eu desejo controlar no meu sistema. Tá? Então, em automação 1, a gente vai definir questões, tá? Definir instrumentos, definir para que em automação 2 a gente consiga avançar no sentido de entender o que é uma malha de controle, como é que funciona uma malha de controle aberta, como funciona uma malha de controle fechada, quais os tipos de atuadores, quais os tipos de controle, ver a questão do controle P proporcional, integral, derivativo, controle PID, que é muito utilizado no meio industrial. Mas para que a gente consiga avançar a esse ponto em automação 2, a gente precisa ter essa bagagem de automação 1 e por isso essas questões de definição. Tá? Então, como definição de elementos sensor, eles são aqueles que estão em contato direto com a variável medida que está sendo controlada e utilizam ou absorvem a energia do próprio meio para fornecer ao sistema de medição uma resposta em função da variação da variável medida controlada. Então, a ideia numa malha de controle, eu vou ter esse processo de medição realizado pelo sensor, vou ter o envio dessa informação para um controlador que vai analisar se essa informação está dentro ou não do que ele esperava. Se não tiver, ele vai mandar a informação para o nosso atuador atuar no processo. Tá, então, ele é o primeiro, é ele que começa esse processo de controle. Tá? Então, ele vai estar ali no contato direto. E aí, a gente costuma dizer no meio de automação que a gente tem num sistema duas variáveis, a variável controlada e a variável do processo. A variável do processo é aquela que a gente não vai fazer nada com ela, mas ela influi no processo. Então, por exemplo, se eu estou falando de um tanque, eu tenho a minha variável do processo, que é a questão da altura que eu tenho que estar com o meu tanque. Mas se eu for atuar propriamente dita, a minha variável controlada vai ser a questão da vazão, o quanto vai estar entrando e o quanto vai estar saindo desse tanque para que ele fique naquele valor desejado, naquela certa altura. Tá? Então, a gente atua, o sensor ele faz a medição da variável do processo, tá? E aí vai mandar essa informação para a gente atuar no nosso sistema. Tá? Citei um exemplo no início na questão dos transmissores. Então, a ideia dos transmissores é ele pegar essas variações na variável medida controlada, tá? Ou seja, ele está conectado diretamente com o sensor, então conforme o sensor informa que tem uma variação no valor daquela variável, ele envia essa informação para o transmissor, e aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa informação e vai transmitir à distância. Como é que isso funciona? Imaginem uma fábrica enorme, tá? Pensem na planta que a Yara está fazendo lá, que vai ser basicamente com várias questões de automação. Pensem em toda a planta deles. E a gente tem uma sala de controle, onde ali está o meu controlador, ele que é o responsável, o cérebro do meu processo. E eu preciso que a informação de vários sensores chegue nele. Só que eu tenho um sensor que está bem pertinho da minha sala de controle. Um que está mais ou menos, um que está meio longe. Mas eu tenho aquele lá que está uma distância enorme. Eu não tenho como ligar esse sensor ao meu controlador. Ou às vezes esse sensor está dentro de um tanque, está no solo, está numa certa altura e aí eu não consigo, é muito difícil fazer essa ligação. Então eu preciso desse instrumento, do transmissor, que vai pegar essa informação e aí ele tem essa capacidade de transmitir
essa informação à distância, tá? Alguns sensores, eles têm já essa função acoplada a eles, esse poder de transmitir essa informação, mas não são muitos. Depende muito do tipo do sensor. Isso a gente vai ver também em automação 2, quais são os tipos de sensores. E aí, se ele é passível ou não de fazer essa transmissão. Em uma aula, eu comentei com vocês que às vezes a gente faz a medição de uma variável, mas na verdade a gente não quer medir ela, a gente vai usar ela para obter o valor de outra, tá? Isso é necessário ter um processo de conversão, tá? E muitas pessoas associam isso ao conversor, tá? Por ter essa questão de conversor de unidade. Mas não é isso, tá? Esse dispositivo conversor, o que que ele é? Ele pega a informação do meu instrumento, então da informação do meu sensor, e ele vai converter num sinal padrão, tá? Para poder fazer com que o controlador ele entenda. Porque o controlador ele não entende tudo, ele entende sinais padrões, por exemplo, de 0 a 5 volts, de 4 a 20 mA, tá? De 0 a 20 mA, de 5 a 20 volts, são alguns sinais padrões que ele entende. Então, esse dispositivo ele pega aquela informação, por exemplo, se eu tenho uma temperatura, e essa temperatura ela varia de 50 a 250 graus Celsius. E eu quero converter no sinal padrão de 0 a 5. Então, os 50 graus Celsius vai ser o meu 0, e o 250 vai ser o meu 5 volts. E aí, ele faz esse processo de conversão em transformar esse valor de temperatura nesse sinal padrão para enviar essa informação para o nosso controlador, tá? Então, basicamente, esse é o papel dele. Vocês, provavelmente, quem trabalha nessa área de eletro, já deve ter se deparado com alguns sinais padrões de alguns instrumentos, tá? Que tu mede determinada variável e ele te retorna um sinal padrão, ao invés de estar te retornando o valor específico daquela variável. E aí, tu tem que estar fazendo a conversão se tu precisar dele ou não, tá? E aí o cérebro da automação, de um sistema automatizado, o que antes era realizado por uma pessoa, por um humano, que era vou lá e vejo quanto está a medida no meu sensor, aí eu olho naquele papelzinho e vejo, o meu sensor de temperatura que tinha que estar entre 50 e 250, que ele mede esse range, né? Mas ele tinha que estar operando em 125 graus Celsius. Ele está em 70. Não é isso que eu quero. Aí a pessoa ia lá no atuador, por exemplo, numa válvula que fazia com que entrasse água quente no meu sistema, ia lá e abria a válvula manualmente para que mais água quente entrasse no sistema, a fim de aquecer até chegar aos 125 que eu quero. Aí eu abri a válvula e estou deixando entrar água. Aí ia lá a pessoinha no tanque de novo, media a temperatura. Chegou na temperatura que eu quero? Voltava lá no atuador e fechava a válvula. A ideia era assim. Antes era assim que as coisas funcionavam. O processo de automação funcionava dessa forma. Mas as coisas mudaram e aí o que acontece agora é que eu pego aquela informação do sensor, envio essa informação de forma automática para o meu controlador, e aí o que antes era a cabeça da pessoa,
do operador, agora é um programa que está ali rodando a todo momento e vendo quando eu tenho que mandar abrir ou fechar a válvula. Professora, Oi. tá, e olha só, no caso, aí entra, e, tipo, esse aparelho ele tem um menu que tu entra ali e salva os valores que quer, seria isso? Isso, depende do controlador, tá? Mas o controlador ele tem uma série de funções e aí tu vai configurando ele da maneira que tu quer. Então, tu coloca ali um controle, geralmente nessas empresas utilizam controle PID, tá? Então ele vai ter esse controle, dentro desse tu vai setar essas informações e ali tu vai dizer, olha, eu permito que o meu sistema ele varie de 100 graus até 110 graus Celsius. Fora disso, tu tem que atuar. Então tem um programa ali rodando que quando detectar que esse valor está fora desse range, ele vai atuar no processo. Uhum. Mas todas essas informações, elas são setadas. Tem um manual que tu vai ali seguindo e vai setando essas informações no controlador. Mais do que isso, se esse controlador ele estiver ligado a um sistema SCADA, a um sistema supervisório, uma tela supervisória, a gente pode fazer as alterações ali. Então, por exemplo, eu posso ter a tela supervisória de toda a minha fábrica e aí eu consigo também fazer alterações ali de abertura, fechamento da válvula. Então, só apertando um botão, por exemplo. Isso acontece Pelo computador, Hã? pelo computador tu fala Isso, fazer a pelo mudança? computador. Claro. Ali na Bianchini ali, tipo, o que acontece? Ele tem um monte de esteira, né? E balança para direcionar, né? No caso, para onde está indo o fluxo, vamos supor, da soja ou do cavaco, né? Uhum. E é tudo pela uma sala que fica ali os operadores de painel. Isso, os operadores do painel. Porque o que é o que é esse controlador e a linguagem? Isso a gente vai ver mais a fundo em Automação 2, mas só para vocês entenderem. O que está por trás desse controlador? Ele tem uma linguagem de programação, tá? Que podem ser várias, mas a principal é o ladder. Que o que ele é? Ele é baseado naquela lógica de relé. Ah, fechou um contato, abriu o outro, disparou a bomba. Depois que eu abrir esse contato de novo, a bomba para de funcionar. Então, ele tem essa questão da lógica de relé por trás dele, entendeu? Então, foi substituído esses painéis de relé por essa lógica de programação que vai dentro, podemos dizer assim, vai dentro desse controlador. E aí a gente tem todos os dispositivos ligados ao controlador, de alguma maneira. O controlador ele vem com entradas e saídas digitais e analógicas. E aí a gente liga esses dispositivos todos a ele. E aí a gente consegue criar uma tela de um sistema supervisório, por exemplo, para estar mostrando, né, tornando visual aquilo que está por trás do controlador. Então, ali a gente pode ter todos os sensores e atuadores da nossa empresa. Tem muita coisa nessa área, tá? Vocês vão ver em Automação 2, eu vou tentar trazer basicamente os principais aspectos de atuador, sensor e controlador, que são os três principais instrumentos. Vou falar um pouco também de sistema supervisório, mas não tem como aprofundar muito, por exemplo, não tem como querer ensinar para vocês lógica de programação de um CLP, porque aí a gente já estaria
entrando mais específico na área de automação, mas todas essas questões vão ser propostas no curso de automação mesmo que a escola tá abrindo. Então, a ideia é poder avançar mais nesses aspectos. E os controladores, eles evoluíram muito rápido. Eu, quando fiz o curso de eletro, que fiz a disciplina de automação, eu trabalhei com um controlador que era uma caixinha preta, pequenininho, piccolo. E aí, um ano depois, quando eu fui fazer o curso técnico de automação, eu já estava trabalhando com esse controlador que está na imagem aqui. Então, um controlador que já tinha um visorzinho, o outro não tinha. Então, já era um avanço. E aí, quando eu fui para a engenharia, eu já trabalhei com outro que tinha uma tela enorme, que eu conseguia ver basicamente todas as informações ali. Então, eles foram evoluindo bem rápido nesse sentido. Mas aqui, basicamente, tu consegue fazer tudo. Tem um exemplo aqui até de ligar motor, desligar motor, tela setup, então tu pode fazer isso pelo controlador. Mas, geralmente, quando a gente tem um sistema automatizado, a gente tem um sistema SCADA, supervisório, que a gente chama, por trás, e aí, em vez de fazer no controlador, a gente faz direto no sistema supervisório, porque aí é bem mais fácil. Tá? Pensem numa tela, onde vocês vão ter ali as tagzinhas dos instrumentos, e aí vai ter ali uma bomba, e aí vai te dar um aviso de que tu tem que ligar a bomba, e tu vai ali com o mouse, vai clicar e vai ligar a bomba, e a bomba que está lá localizada no meio da empresa vai ligar, porque tu mandou lá dentro de uma salinha. Então, essa questão de quem opera esse tipo de sistema e fica ali acompanhando dentro de uma salinha com arzinho condicionado, só olhando para a tela do supervisório e comandando os dispositivos que estão espalhados pela fábrica. Tu falou da Bianchini, o meu noivo ele trabalha numa terceirizada lá e ele está trabalhando com uma questão das bombas lá e ele esses dias chegou e disse, tive que fazer a configuração no CLP. Ele tem curso técnico de automação também, mas nunca tinha trabalhado nessa área, ele trabalha na área de mecânica. E aí, porque teve que fazer a substituição da bomba, e aí teve que setar as novas informações. Então, teve que ir e fazer essa nova configuração direto no CLP. E aí, depois disso, a gente tem, então, o elemento final, ou o atuador, tá? Então, se a gente começa o sistema com o sensor, que é o elemento primário, a gente termina o sistema com o elemento final, que é o atuador. Então, depois que eu medi a minha variável, depois que eu transmiti ela para o meu controlador, ele pegou essa informação, processou dentro do programa que está ali, dentro do código que está ali por trás dele, comparou com o meu set point, que a gente chama, e aí ele verificou a necessidade de atuar no processo, então ele manda o sinal para o atuador. Atuadores são válvulas, são bombas, são instrumentos que efetivamente alteram a variável. Então, abrir ou fechar uma válvula é um dos exemplos. A questão do pistão, então, de um cilindro, é outro exemplo. Tá? E aí, ele que vai modificar e vai atuar propriamente dito. E aí, se a gente está falando de um controle de malha fechada, depois que ele atuar no processo, tudo se reinicia. Dessa forma, a gente consegue montar a nossa malha de controle. Tá? Então,
A ideia é basicamente a gente vai ter isso aqui. Deixa eu fazer uns quadradinhos aqui. Aqui eu tenho AT, que vai ser o atuador. Aqui eu tenho o processo. Vou botar só P para caber, que eu fiz o pequenininho. Aqui eu tenho o sensor. E aqui eu tenho o meu controlador. Tá? Então, eu vou sair daqui para cá. Aqui para cá. Daqui para cá. Daqui para cá. Basicamente, de forma geral, é isso aqui que acontece num processo de automação. Eu tenho o meu processo, que é esse aqui. Estou tendo o sensor que está medindo constantemente esse processo, essa variável, enviando essa informação para o controlador e o controlador está decidindo quando atuar. Atuou no processo, retorna e recomeça o processo todo. Claro que a gente tem alguns outros elementos que tem a questão do erro, que é quando tem esse processo de comparação. A gente pode ter aqui entre o sensor e o controlador, a gente pode ter o transmissor, a gente pode ter, além do transmissor, a gente pode ter o transmissor e o conversor. Então, eu posso estar medindo a variável, tem um conversor para converter isso em um sinal padrão, e aí tem o transmissor para enviar essa informação do sinal padrão para o controlador. Então, mas os elementos principais que compõem uma malha de controle são esses: a questão do processo, a questão do sensor, controlador e a questão do atuador. A gente vai ver bem isso em automação 2, tá? Quando isso aqui é uma malha fechada, tá? O que é uma malha aberta? Tá? A malha aberta, eu não tenho o retorno, não tenho o processo de realimentação. Então, eu não tenho isso aqui, ó. Deixa eu mudar a cor aqui para tirar. Isso aqui eu não tenho. Eu tenho o processo, estou fazendo a medição, faço o controle, atuo no meu processo e deu. Eu não tenho isso funcionando, esse fluxo funcionando de forma automática, porque eu não tenho essa ligação. Tá? Então, eu não tenho o processo, a diferença da malha aberta para a malha fechada, a gente vai ver que é o processo de realimentação. Realimentação abreviada. Tá? Então, essa é a diferença desses dois processos. Tá? Mas não se preocupem, a gente vai focar bastante nisso na outra disciplina. Tinham alguns outros instrumentos para a gente estar vendo aqui em classe de instrumento que se encaixam, questão de medição de potência, questão dos watímetros, os métodos de 2 watímetros, métodos de 3 watímetros. Essas questões a gente ia estar vendo, o processo de medição de fator de potência, mas essas coisas eu fui retirando porque a gente vai ver na disciplina de medidas elétricas. Tá? Então, não tinha necessidade de estar vendo agora. Tá? E aí, como eu retirei um monte de definição, era isso que ficou para ser visto de classe de instrumento. A gente vai ver outras classes, tá? A questão de erro também eu ia trazer e acabei deixando porque a gente vai ver a teoria dos erros na outra
na outra disciplina. Mas basicamente na aula de hoje o que a gente veria mais seria a questão dos vatímetros e da questão de amperímetro e voltímetro dos tipos e de como usar eles, tá? Mas eu retirei e vou deixar isso para outra disciplina para não ficar repetitivo, tá? Eu vou fazer a chamada e eu vi que o Francisco entrou. Francisco, depois que eu fizer a chamada, eu dei uns avisos e aí eu vou repassar eles. E aí eu peço que tu fique, porque eu quero ver contigo a questão das presenças, tá? Então, tu não sai da sala, por favor. Christian, Pegando a lancha. Giovanni, Eduardo, Presente, aqui. Everton, Francisco, Presente. Isaac, Aqui. Lucas Paiva, Aqui. Lucas Guimarães, Aqui. Luiz, Aqui. Marcelo, Aqui. Nicolas, Rogério, Presente. Professora. Pulei, mas eu coloquei presença. E Vinícius. Oi, o teu time, Eduardo. Então, pessoal, amanhã eu vou ter as notas de vocês. Já corrigi praticamente todos, faltam só 3 trabalhos. Vocês preferem que eu envie no grupo? Vocês preferem que eu mostre aqui? Alguém tem problema em estar associado ao nome? O colega vê a nota? O que vocês preferem? Porque senão eu tenho que ficar chamando um por um para mandar, né? Por mim, pode mandar aqui, professor. Não tem problema, não. Ou no grupo, né? Qualquer coisa, tá bom. Tá tranquilo pra mim, né? Tá, amanhã, então, eu prometo ter as notas de vocês. Tá? Boa noite, então, a todos e até amanhã. Boa noite, boa noite. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Francisco, Oi, professor. não, é porque eu estava fazendo as notas hoje e aí eu sempre faço a questão das presenças, tá? E tu não tá estourado, tá? Tu teve duas faltas, na primeira e na terceira aula, tá? E o que pode ter são 3 faltas, por causa do limite de frequência na disciplina. Então, só queria avisar, e se tu tem justificativa para esses 2 dias, é 29 e dia 31, tu pode estar me mandando essas justificativas, tá? Ah, tá bem, professor, pode deixar. Eu vou ver aqui, então. É 29 e 31, né? É 29 e 31. Eu não sei se tu tem questão de repente, de serviço, como é que funciona. Na verdade, eu faltei esses dias por problemas familiares aqui em casa. Ah, tá, não foi por... Não, não foi pro serviço, não. Foi problemas familiares aqui em casa mesmo. Eu tirei a mãe no médico e tal, aí é só eu pra levar ela. Aí por isso que eu tive que faltar. Tá, mas não tem problema. Até quando é assim, tipo,
pode até ter, tem a consulta e eu manda foto da consulta, manda alguma coisa, já é válida. É que eu não tenho como estar abrindo muita exceção, porque senão o pessoal abusa, tá? Mas só quis te deixar ciente dessa questão das presenças, né? Mas não te preocupa, eu Não, coloco sim, sim. uma observação aqui de que foi por motivos familiares, e aí, se porventura lá na frente faltar alguma coisa, eu te considero com essas presenças, Valeu, professor. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo pela compreensão. tá? Até amanhã, então. Até amanhã, professor. Obrigado. Desculpa o atraso também de hoje. Não tem problema. Eu estava na correria aqui, entrei um pouco atrasado na aula. Tá, não. Obrigadão, boa noite. Boa noite.